Está no ar, programação especial de aniversário. Associação Espírita Amor e Caridade, desde 1918. Irmãos queridos, retornando ao teu coração, nesta tarde do dia 19 de maio de 2020, dando prosseguimento às festividades dos 102 anos de amor e caridade. Esta tarde, quase noite, nossa casa, abrilhantada pela presença do médico Sérgio Lopes, filho desta casa, que retorna hoje ao nosso convívio para festejarmos este aniversário. Sérgio Lopes vai nos brindar com o tema extraído do livro A Gênese, seu capítulo 18, Os tempos são chegados. Sinais dos tempos, a nova geração. Queremos dizer a Sérgio Lopes que sinta-se novamente em casa, recebendo o nosso amplexo muito fraternal e desejando que a infinita luz banhe o seu coração para que possa espargir sobre toda a família bagense e amor e caridade as suas luzes. Com a palavra, Dr. Sérgio. Meus queridos amigos da minha queridíssima Associação Espírita Amor e Caridade, o meu Amor e Caridade, que esse ano está completando 102 anos, o ano de 2020, que de um modo tão diferente nos colocou diante de uma condição absolutamente inesperada. Eu estou aqui de um jeito absolutamente diferente do que eu gostaria, do que nós gostaríamos, que seria nos encontrarmos, como sempre fizemos, nessas datas festivas. Mas nós estamos juntos, estamos novamente nos reunindo, desafiados a recriarmos novas formas, novos modos, novas maneiras de trabalharmos em torno dessa doutrina. Eu que sou filho dessa casa, que formei o meu caráter e a minha formação espírita a partir das influências tão importantes do amor e caridade, eu tenho nesse momento, e provavelmente para o resto da minha vida, uma eterna dívida de gratidão a essa casa. Então aqui eu estou com muita alegria hoje para podermos conversar um pouco acerca de algum tema que possa ser interessante nessa data
dos 102 anos do Amor e Caridade. Essa casa que sempre acolheu afetivamente a tantas pessoas e durante esses mais de 100 anos, na absoluta maior parte das vezes, de portas abertas, experimenta um desafio que é de criar uma maneira agora de trabalhar, todos nós, que seja de um jeito inaudito, de portas fechadas. Como imaginar uma casa afetiva como Amor e Caridade de portas fechadas? Como podemos pensar um espiritismo de portas fechadas? Como é que podemos pensar amor e caridade sem estarmos com as pessoas próximas? Que estranha época que nós estamos vivendo, que a forma de expressar amor hoje é ficar longe. O que nós temos para aprender com isso? Quais são os desafios desta etapa que nos ensina coisas tão inesperadas? Como é que nós podemos amar distantes? Amar sem tocar? Como é que nós podemos entender a caridade de um modo em que nós não podemos estar juntos planejando trabalhos espirituais de socorro a necessitados? Que estranha época, que estranha forma. Quantas foram as vezes que eu me socorri de atendimentos espirituais no Amor e Caridade? Quando criança, quando jovem, de uma família espírita, eu me criei aí, na evangelização espírita. Foi aí que eu aprendi a reconhecer e a diferenciar a influência dos fluidos, dos ambientes. Eu aprendi com a minha família e com a família espírita do Amor e Caridade a saber discernir e diferenciar ambientes. Foi aí que frequentemente eu era atendido espiritualmente, trabalhos de passes, os trabalhos de atendimento do Grupo Spinelli, em que fui percebendo como que é estar se sentindo de um jeito denso, devido aos ambientes, às coisas da vida, e de repente, depois de um trabalho espiritual, me sentir aliviado, me sentir mais leve, fui me dando conta a importância que isso tem na saúde em geral. Aliás, no Amor e Caridade tem uma forte influência na minha escolha profissional, a escolha da medicina e particularmente da psiquiatria, exatamente em cima desses diferenciais, né? Em que eu pude aprender com o tempo que existem ambientes espirituais que circundam a nossa vida. Pois então, agora o Amor e Caridade está fechado. Como é que se faz caridade com casa espírita fechada? Como é que a gente consegue auxiliar as pessoas, socorrer as pessoas de portas fechadas? Que desafio. Uma casa acostumada a socorrer deve ser absolutamente difícil sem poder estar próximo das pessoas para ajudar. Surge um desafio muito grande para nós, que é de criarmos novas formas de amor e caridade, mesmo à distância. Quais são esses modos que podemos avançar? Eu me lembro dos grupos de estudo do Amor e Caridade, porque o Amor e Caridade sempre foi uma casa caracterizada por muito estudo. E eu ainda jovem, 16 anos de idade, para 17 anos de idade, além de frequentar a juventude espírita, eu tinha um desejo muito grande de frequentar alguns grupos de estudos. Na época, um dos grupos de estudos que eu mais desejava frequentar era um grupo de estudo no segundo piso, que era nos sábados às 18 horas, antes, portanto, do trabalho da noite, do passe que havia, da doutrinária e do passe das 20 horas, só havia um trabalho à noite no sábado, que era das 20 horas. Esse grupo de estudos era coordenado pelo Tiago Garcia, que teve uma forte influência na minha vida, porque foi ele quem me ajudou a pensar cientificamente a religião. E eu me lembro de um estudo que nós fazíamos desse livro aqui, A Gênese. Eu tinha muito desejo de frequentar um grupo de estudo do Tiago e particularmente estudar a Gênese.
que é um livro ciência, né? Um livro científico da obra de Kardec. Eu não tinha idade ainda para ir para grupo de estudo, porque era ainda compatível apenas com a juventude, mas eu consegui, não sei por que caminhos, entrar no grupo de estudo do Tiago. E ali então a gente começou a estudar esses fenômenos, e na Gênese particularmente é o que fala, entre outras coisas, desse período, né, das predições, o período dessa era que nós estamos vivendo. E hoje, para conversar com vocês, eu fui atrás de um capítulo, que é o capítulo 18, que fala, são chegados os tempos. E busquei uma mensagem do Dr. Barry, no item 9, que ele fala algo muito interessante que eu quero ler para a gente poder refletir um pouco. Diz esse espírito: sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas. E cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento. Aquelas se tornam muitas vezes penosas, dolorosas, e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar então, achá-la-á muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Vejam só, já no tempo de Kardec, estas transformações já estavam sendo sentidas e o Espírito vem confirmar. E ele dirá ainda uma coisa muito interessante logo a seguir. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta um contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões boas e mais se exacerbam como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então durante algum tempo verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sob novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. E conclui no último parágrafo dizendo: é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitos que dela aufiram. Então, essa é uma mensagem que anuncia períodos como esse que nós estamos vivendo. Um período onde estão acontecendo transições e um processo em que se encaminham os passos naturais de uma caminhada em rumo a uma regeneração. Né? Nós sabemos que existe um trabalho
espiritual concomitante aos acontecimentos físicos que corroboram para o encaminhamento de um plano melhorado de condições espirituais para o planeta inteiro. Muitas pessoas perguntam, puxa, mas foi o plano espiritual então que mandou o coronavírus? Não, o plano espiritual não manda, né? Não é Deus quem cria. Os próprios homens, através do desequilíbrio que nós estamos, é que criaram as condições para que surgisse esse vírus. Mas é natural que o plano espiritual se valha de todos os acontecimentos da natureza para fazer com que o progresso, para que aconteçam as transformações que são necessárias para que se empreenda uma nova ordem no planeta. E algumas coisas nós já estamos observando. É muito interessante como, estranhamente, nessa fase que nós estamos vivendo, e hoje é inevitável que a gente fale da Covid-19, porque estamos vivendo exatamente este fechamento de portas em razão deste vírus que nos assaltou e nos avisou que nós somos mortais, né? Que nos avisou da nossa finitude física, porque nós estamos bastante assustados, e muitas pessoas mais do que outras, porque estão descobrindo que vão morrer, né? É como se estivéssemos avisando, não, a morte existe no plano físico. Então, ele está nos trazendo transformações, esse modo de acontecimentos. De tal modo que, estranhamente, nesses fatos angustiantes dos dias que nós vivemos, existe uma contradição, que de algum modo esse vírus ele nos impôs a devolução de um certo ritmo de fisiologia mental, que nós estávamos perturbados. Aonde havia uma agitação, uma aceleração, um excesso de acontecimentos, agora nós somos obrigados a viver meio à moda antiga, né? É como se o progresso material, o avanço tecnológico, o avanço da economia, o avanço de todas as coisas que a gente chama de progresso tivesse assim, olha, para um pouco tudo isso aí e vamos entrar num ritmo mais natural, de como as coisas eram. Eu me lembro quando eu saí de Bagé, e já faz um tempo, né? Mais de 35 anos, eu percebia naturalmente que as coisas já eram bastante avançadas. Mas de lá para cá, nós entramos num ritmo antinatural de vida. Antinatural no que se refere ao volume de acontecimentos que nós somos obrigados a dar conta sob o ponto de vista mental. Isso é contrário à saúde mental. Os sintomas de ansiedade, de depressão, muitos sintomas, eles advêm desta época que nós estamos vivendo, devido a uma vivência desesperada de tentarmos viver o futuro imediatamente. De repente, todos estamos convidados a ficarmos em casa, né? Ou a ficarmos sem viajar, ou a ficarmos sem tantas coisas que nos apressavam. Onde acontece a regeneração? Qual é o lugar que acontece a transição? Será que é no planeta, nesse momento? Sim, por certo. Existe um processo físico de mudança de plano de expiações e provas para a regeneração. Mas a regeneração que está em curso nesse momento é a regeneração interna. A regeneração acontece dentro de nós, ou não. Nesse momento eu vejo dois tipos de pessoa. Tirando o fato das pessoas, aquelas que têm necessidade, estão angustiadas pela questão da sobrevivência física, de terem que ganhar o pão de cada dia e de terem que ir atrás de modos de sobrevivência, e essa é uma angústia baseada na realidade física. Outras pessoas que estão em casa e que não estejam nessa condição de emergência financeira, de emergência de sobrevivência física, existem dois tipos de pessoas que estão em casa nesse momento. Umas que estão já meio num processo de regeneração, assim, interno, curtindo, gostando da diminuição de ritmos, com uma certa dose até mesmo assim, de uma sensação de férias. E existe um outro tipo de pessoa que está num conflito terrível, né? Existem pessoas que estão sofrendo muito, porque não conseguem ficar dentro de um ritmo mais tranquilo.
São pessoas intranquilas. E é interessante que eu tenho encontrado espíritas dizendo isso. Tem gente dizendo assim, eu não consigo ficar em casa porque eu preciso fazer caridade. Eu desconfio muito de pessoas que precisam fazer caridade desse jeito, porque dá a impressão de que a caridade nesse conceito é uma fuga para a pessoa não estar com ela mesma. Que ela precisa estar fazendo alguma coisa pelos outros como uma espécie de tarefa que vai lhe fazer resolver ou tentar resolver um outro tipo de coisa que ela não está resolvendo aonde ela deveria estar resolvendo, que é no seu mundo interno. Então, nesse momento, é como pessoas que moram dentro de um determinado local, o local e as condições externas, elas não determinam o grau de felicidade ou infelicidade que nós temos. Num condomínio pode ter pessoas vivendo e se sentindo muito bem e outras achando que aquela vida ali é um inferno, né? Então, o inferno ou o céu, esse tipo de morada da casa do Pai, ele é sobretudo uma morada interior. Quando Jesus dizia assim, há muitas moradas na casa do meu Pai, ele estava também se referindo às moradas internas, né? Como é que são? Em que morada nós estamos nesse momento? Nós estamos numa morada que encaminha um mundo de regeneração ou nós estamos numa morada de provas e expiações? Dentro de uma mesma casa, nós podemos estar com pessoas em processo de regeneração e outras em processo de expiações e provas, né? Para muitos, a pandemia é o céu. Para outras, a pandemia é o inferno, né? Para muitos, é um pandemônio, né? Porque estão dentro exatamente de uma condição que lhe traz muito sofrimento. Eu me dei conta que para muita gente o mundo de regeneração vai ser um problema, né? Porque nós estamos tendo uma amostra do que deverá ser um mundo de regeneração, onde nós não devemos ter tanta ambição, não devemos precisar de tantas coisas materiais, aonde nós devemos retomar os laços afetivos, aonde nós devemos valorizar mais o humano, aonde nós devemos valorizar as coisas mais espirituais. Para muita gente isso vai ser um inferno, inclusive para religiosos. Porque as pessoas já estão sofrendo muito essa amostra da regeneração nesse contexto, né? Que tem muita gente apavorada. Mas se a gente vai ver, não está apavorada com o que está acontecendo, está apavorada com o que está sentindo. E se está sentindo tão mal assim, é porque já não estava bem antes. Então, muito do estilo de vida, da correria, e até mesmo de atividades espíritas, vocês pasmem, mas mesmo entre nós palestrantes espíritas, havia um grau exagerado de palestras. Há um tempo atrás eu estava praticamente fazendo palestras muito seguidamente e eu me dei conta, isso não está normal. Esse ritmo de ter que fazer caridade incessante para ajudar os outros não é normal. Por que não é normal? Porque Jesus não era assim. Jesus não era um cara apressado que vivia fazendo caridade para os outros e acordando cedo e correndo, não temos tempo. Não. Jesus viveu 33 anos. E temos notícia dele em 3 anos. Onde ele fez toda a tarefa dele. Jesus não tinha templo. Jesus não fazia palestras em locais definidos. Ele caminhava. A casa dele era o mundo. O templo dele era à beira da praia, dos rios, do mar. Falava sobre o barco. Em todo lugar que ele ia, era a casa dele. Ele estava dentro de casa o tempo todo, porque ele morava no coração de Deus. Tranquilo. Dormia enquanto estavam acontecendo as tempestades. Que homem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem, diziam os discípulos? Porque ele entrava em sintonia com os ritmos naturais, com os ritmos da natureza. Nós vínhamos e estamos ainda muito fora desse ritmo. E tão fora nós estamos desse ritmo que nós fomos afastados da natureza e a natureza está se recuperando. Olha que interessante. Os mares, a poluição, aonde o homem não está, a natureza está se recuperando. Mostrando que o homem, nós viemos sendo o grande vírus desse planeta. O que está errado na nossa ecologia somos nós. Então, faz sentido que nesse momento a gente precise fazer um trabalho interno. Faz sentido aquilo que Jesus dizia assim:
Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Quando orares, entra no teu quarto. Parece que ele está dizendo assim: se quiser te encontrar contigo mesmo, num ritmo mais natural, fica em casa. Entra para o teu quarto. Aproveita essa carona desse momento para descobrir alguma coisa nova, né? É o momento de fazer leituras, reflexões, inclusive de como estava a nossa convivência na casa espírita. Será que nós estávamos convivendo satisfatoriamente dentro das casas espíritas? Eu tenho feito palestra em muitos lugares, conhecido muitos ambientes, e eu tenho visto muita briga, muitos desentendimentos entre trabalhadores, entre os seguidores de Jesus. Disputas, desentendimentos. O próprio número de casas espíritas que existe, muitas vezes as casas espíritas existem numa mesma quadra, mais de uma. E uma dissidente da outra. Os espíritas brigam e criam novas casas espíritas. E agora tem até um problema: como é que essas casas espíritas vão se manter? Isso também era um sintoma, né? Ambientes onde já havia muito atrito, né? Muitos ruídos, ambientes de confusões, de dificuldade de comunicação. Parece que o plano espiritual disse assim: então tá, vai todo mundo para casa. Fecha o templo externo. Fecha o templo físico e abre o templo do espírito. Abre o templo interno. Vai lá, vai para dentro de casa e vai ver o que templo é esse. E aí parece que faz sentido aquilo que Jesus dizia na estranha moral, né? Quando ele falava: julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, eu vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, e a sogra com a nora e a nora com a sogra. Que não é difícil, né? Mas ele está falando desse conflito interno, né, que precisa ser resolvido dentro de casa. Ou seja, dentro de nós. Os conflitos internos. Os conflitos que nos obrigam a desacomodar as nossas situações, né? Então é como se o próprio plano espiritual estivesse dizendo assim: vai para dentro de casa e transforma a tua casa aí, primeiro aí, né? Porque se nós não formos capazes de ficar bem dentro da nossa própria casa, como é que nós vamos ficar bem dentro da nossa casa espírita? A casa espírita tem que ser uma continuação do nosso ambiente interno, né? E foi isso que Jesus ensinou. É isso que Jesus parece dizer nesse momento de transição, né? E nesse instante, então, nós temos um desafio, que são descobrirmos novas formas de encaminhar a continuidade do nosso crescimento. Esse momento nos obriga a que estas situações todas desacomodem os modos antigos, que nos faz pensar nas novas maneiras que nós temos de trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Isso nos faz pensar nas novas tecnologias, né? Esse modo que nós estamos falando agora, né? O trabalho espírita que pode ser feito à distância. Nós temos que lembrar que este modo de comunicação ele é fundamental para a nossa vida hoje e talvez seja uma sinalização de como muitas vezes nós temos que pensar o nosso futuro também. Nós temos que nos lembrar que quando Allan Kardec codificou essa magistral doutrina, numa época que as distâncias e a incomunicabilidade era quase total, né? E Kardec codificou o Espiritismo naquelas condições. O Espiritismo que nós temos hoje, como paracleto dos nossos dias,
ele chegou de navio ao Brasil e foi parar em Bagé, numa época, né, em que as comunicações eram muito precárias e o Espiritismo chegou, mesmo com essas dificuldades, né? Então, nós temos um grande desafio, que é de utilizarmos os recursos que nós temos hoje para sincronizarmos as nossas necessidades internas, as nossas habilidades, com a necessidade de continuar. Daí se pede uma criatividade, né? Somos desafiados a poder construir novos modos de trabalhar. Mas parece que a máxima continua a mesma. A máxima para nós, para vocês e para nós é amor e caridade. Essa é a substância que nós não podemos perder. As distâncias e os obstáculos, eles podem servir de ânimo para o nosso espírito, né? Eu lembro novamente do Tiago, lembro do Lealdino, que retornou há pouco tempo agora para o plano espiritual, né? É como se eles representassem o ânimos, esses dois paladinos da esperança, representando o amor. O amor que é essa seiva vivificadora, né? Que constitui esse vetor de propulsão e que é o vetor de propulsão inicial dessa casa, o amor. E se espera que os trabalhadores dessa casa honrem essa herança, essa memória, através do quê? Através da coesão, através da união, se mantendo juntos, se mantendo integrantes de grupos de trabalho. A casa fechou? Sim, a casa fechou, mas nós temos aqui. Então a casa está aberta. E se a casa está aberta, ela está nos convidando assim, vamos cessar algumas dificuldades e vamos encontrar soluções. A união que se traduz não em unicidade de pensamentos. A gente sabe que a diversidade, a multiplicidade de pensamentos, ideias, só faz reforçar a riqueza de matizes, mas o respeito uns aos outros, uns com os outros. E ainda mais do que o respeito, né? A consideração uns com os outros. Mais do que isso, uma admiração que deve animar aqueles que se amam de verdade. Primeiro item é amor. Amor. Lembro da Dona Plácida, lembro da minha mãe, Araci Lopes, talvez representando essa outra parte da ânima, né? O feminino, na forma da caridade. O amor, que é a seiva, a caridade, que são os braços em ação. Símbolo de tantas outras mulheres da casa que já passaram para o plano espiritual, que nós amamos tanto e que continuam conosco, sempre fizeram da caridade a mola de propulsão das suas vidas e transformaram a teoria do amor na prática da caridade. Amor e caridade. Efetivando essas ações que são os verdadeiros alicerces dessa casa, que está erguida há 102 anos. Quantas lições nós precisamos aprender com esses que já passaram para o plano espiritual, esses amores nossos, e que nessa data dos 102 anos vêm assim para nos dizer assim, vocês estão que nem nós, um pouco desencarnados nesse momento. Estão sem poder tocar, sem poder beijar, sem poder abraçar, sem poder estar juntos fisicamente. Portanto, um pouco fora do físico, um pouco desencarnados. Portanto, nós estamos como eles, sendo desafiados a recriarmos esse amor e essa caridade. Que desafio, né? Eu falo nesse momento de um modo diferente, aparentemente mais distante para vocês, mas é um suave engano. Nesse momento nós estamos muito juntos. Eu continuo filho da casa. Eu continuo filho desse amor e dessa caridade, porque ele está fixado aonde? No único lugar que o amor e caridade tem que estar fixado, que é dentro de nós. O amor e caridade está dentro de mim. Ele vai continuar comigo para onde eu for. Está gravado no meu DNA espiritual, definitivamente. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sou, já faz parte agora de uma aquisição aonde nada vai retirar.
Além disso, gravado no sangue bagiense, filho da casa, para onde eu for, plasmando a identidade definitiva do caráter, uma casa espírita que faz 102 anos. Tenho certeza que não vai ser problema esse problema que nós estamos vivendo. Porque quem conheceu o amor e caridade sabe que os problemas não existem para nos acovardarmos. Eles existem para nós encontrarmos soluções. Eu espero, meus queridos amigos, meus irmãos do amor e caridade, honrem essa casa de amor. A mão poderosa de Jesus está sobre todos nós. Feliz aniversário, amor e caridade. 102 anos. Não é para qualquer um. Não é pouca coisa. É para realmente quem merece estar sob essa data, sob essa marca e sob essa proteção. Tenho certeza que a proteção do Mestre, nos trazendo uma oportunidade nova de trabalho, e nós nos faremos cada vez mais fortes se soubermos entender essa mensagem e abraçarmos essa tarefa com muito amor. Parabéns pelos 102 anos e quem sabe em breve estaremos nos abraçando fisicamente quando esta lição necessária já tiver sido superada. Até breve, até lá, que Jesus nos ampare. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.